quer? Episódio 3 da segunda temporada. E hoje nós falaremos do mito da caverna. Sim, o mito da caverna ele terá um papel importante como modelo que nós conhecemos aqui no Ocidente de arquétipo, mas você verá que ele tem toda a ligação com todos os arquétipos universais, inclusive com o arquétipo central da história da humanidade, conhecida como história, cultura humana, né? Inclusive sua inserção como síntese arquetípica no Evangelho. Quando estes se apartaram de Jesus, os discípulos, Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Podemos levantar 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que dizia. Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Eles não sabem o que dizem, eles não sabem o que fazem. Eu não sei o que digo, eu não sei o que faço. Caverna. Preparai 3 tendas. Uma para ti, o guru, outra para Moisés e outra para Elias. Os guruzinhos menores, tipo os assistentes de guru, dentro da caverna. Na gincana, na existência game, na Matrix, na caverna, vendo sombras e achando que aquilo é realidade. Eis o livro 7 da República de Platão. Gostaria de mostrar a capa, porque eu acho a capa desse muito massa. Mas essa obra aqui, essa versão aqui, ela está desgastada. Eu comprei há muito tempo. Muito embora eu só tenha lido ela uma vez, ela toda, e fiquei apaixonado pelo livro 7º e estou meio que tentando decifrar os símbolos do livro 7º. Bobagens, inutilidades para quando você não tem o que fazer e não quer ficar perdendo tempo só vendo televisão. A televisão me deixa, por exemplo, naquele momento de descanso, de lazer, as pessoas tendem a insistir muito no celular e na televisão, nos entretenimentos com imagem, inclusive como este que você está assistindo agora. Eu uso do próprio mecanismo do sistema para falar mal dele, é muito legal. E os livros, e por que o mito da caverna ele tem a ver com essa ligação que eu fiz aqui, né, entre esses livros, e aqui temos o homem e seus símbolos. Também amo esta capa e esse símbolo, essa mandala aqui é do caralho. Vê só que massa. E ela ainda tem um brilhozinho, fosco e tal. Que versão massa. Agora essa versão igual com essa capa, claro que sem esse brilhinho porque é digital, então não tem como fazer isso. Tem sim na Amazon, onde também tem o meu livro, este aqui. Tem na Amazon, o site está aqui abaixo. Bom, em relação a Matrix, em relação à relação entre Matrix e mito da caverna, isso já ficou bastante popularizado. Aconselho que assista esse vídeo aqui. O homem inspira sua violência nos animais, na bestialidade, no ínferos, nas pulsões. Porque como tudo é pulsar, e isso aí vai remeter à alegoria da caverna, vai remeter à alegoria
daquela realidade, daquela situação em que Pedro queria ficar lá e dizer: aqui acabou. Uma tenda para ti, uma tenda para... Na Matrix, tipo, eu me conformo com estar na Matrix aqui. Eu não sei o que eu falo. Eu quero pouco, eu quero o que é o bem para mim. E quanto ao todo, e quanto ao que eu devo buscar, eu quero o fim. A gente sempre busca uma conclusão. Em vez de apreciar o caminho, a gente busca uma conclusão e é esse o nosso defeito, é esse o nosso problema e é esse o erro que gera a violência, e eu vou explicar por que a violência tem a ver com tudo isso. Os animais cumprem o seu papel, portanto não violam. Violência é um conceito, violência não é... Quer dizer, se eu corto uma banana para comer ou uma maçã, eu estou praticando violência? Estou. Em tese, tudo que eu destruo, que eu divido, eu pratico violência. Se eu utilizar o conceito na sua mais profunda interpretação, violência vem de violar aquilo que está inteiro. Está inteiro, próprio, e não é meu, não me pertence, é próprio. E eu violo aquele princípio, eu rompo com aquele princípio. Entretanto, isso é um conceito humano. Animais não criaram um conceito de violência. Animais simplesmente reproduzem aquilo que a evolução os foi capaz de oferecer e seguem evoluindo à medida que a evolução evolui. E evolução não é melhorar ou piorar, porque para animais não existe conceito de melhor ou pior, existe conceito de vida ou não vida. Existe instinto, existe pulsão pura. E os animais cumprem com o seu papel na natureza. Porque você não vê nenhum animal e você sempre, e cada vez mais que se estuda os animais e se vê comportamentos, inclusive até aspectos de humanidade nos animais. Por exemplo, se fez um estudo muito profundo em relação a mamíferos e que certos sentimentos que nós temos, eles também têm, sentimentos de coletividade, sentimento de afeição, etc. Tudo isso, mesmo com tudo isso, eles cumprem os seus papéis sem violarem a regra básica de que eles estão em harmonia com o seu ambiente, com a sua natureza. Eles não têm, por exemplo, ambições de transformar nada, eles só querem aquilo que os traga conforto. Eles vivem o presente, o aqui e o agora. Quando eles estão em paz, em conforto, eles dormem, param, ficam tranquilos. Quando estão com fome, aí vão e caçam. Então são muito objetivos nesse sentido. Não tem crise. Não perdem tempo com crises. Eles só ativam um sistema de pânico quando percebem um predador. Então, se eles percebem um predador, se eles forem violentos, eles estão agindo, no caso, se fôssemos traduzir para a questão jurídica no Código Penal, em legítima defesa própria. Ou legítima defesa da prole, que cairia no Código Penal como legítima defesa de outrem. Legítima defesa própria ou de terceiros. No caso, esse instituto ele é um excludente de ilicitude, né? Um dos excludentes de ilicitude. O animal estaria fazendo isso, então ele está em pânico porque ele ativou seu sistema de pânico para poder se defender. Ou ele ataca e mata a presa, o predador, ou ele foge do predador. O problema é que para nós o predador virou a conta, virou tudo ao nosso redor. O nosso futuro, porque temos uma perspectiva de futuro, criamos toda essa coisa complexa. Ou seja, a racionalidade que nos leva à busca de algum lugar e não sabemos por que estamos aqui e queremos questionar e queremos buscar e tudo mais,
é o que nos leva a criar tantos predadores que a gente vive com um sistema de pânico ligado 24 horas, muitas vezes, em muitos casos, por causa de tantos predadores ao nosso redor, nas nossas cidades, em tudo que a gente constrói. Ou seja, quem é que está bem aí? Quem é que está? O melhor animal, o animal mais sábio da natureza é o ser humano, é o animal mais estúpido. O leão olharia, se ele fosse capaz, no reino animal dos leões, fosse possível, um deles dizer assim, vou manter contato com o humano, vou tentar aprender, e realmente saísse da sua natureza e começasse a aprender a se comunicar com o ser humano, para não, inclusive dissesse, olha, na dieta, leões está fora humano, ninguém come humano, pode comer tudo que é animal menos humano, certo? Beleza, porque eu estou tentando aí uma comunicação com eles para ver se eu entendo essa... Beleza, e eles fossem, um deles fosse, e não fosse morto pelos humanos, vamos supor que um humano, gente boa, conseguisse uma comunicação com ele, vai lá, vamos admitir, e esse humano explicasse os seus dilemas, os seus problemas e tudo mais, isso, e por que eles têm medo e por que não sei o quê, o leão ia ficar bugado, ia voltar a dizer, olha, desisto, deixa os humanos lá, eu não quero me juntar com essa corja. Tipo, deixa eles lá, eles criam seus próprios problemas, os humanos criam os seus próprios problemas, querendo um fim. Por que não se contentar com o caminho, com o meio? O fim do caminho é a caminhada, o dia é hoje, a proposição é agora. Se eu quero fazer algo e me expressar, eu vou e utilizo qualquer ferramenta que eu tenha no momento e não espero amanhã, não sei o que tal, para me manifestar. Com paz, com tranquilidade, com a simplicidade e fazendo essa ponte que eu fiz agora entre 3 livros que todos eles, se você for analisar direito, a mais profunda física quântica, convergem com o livro que por acaso está dentro dessa biblioteca chamada Bíblia, porque a Bíblia na verdade é uma biblioteca que por convenção foi ordenada dessa forma. Tem um livro ali dentro, 4 livros, chamado Evangelhos, Boa Nova, que convergem toda a arquetipia do mundo para ele, assim, tudo. Se você for analisar, os arquétipos aí, luz e sombra, paradoxos, arquétipos de deuses, arquétipos de jornada do herói, tudo sendo lido a partir de lá para cá, não dá muito certo. Agora, sendo lido a partir daqui para lá, todos os arquétipos se explicam, se justificam. Todos. Aí as falhas dos arquétipos, porque aí a arquetipia ela é a manifestação humana da coisa. E ela está no caminho, ela não tem espaço-tempo. Espaço-tempo é também uma percepção humana, ou seja, você só está percebendo isso, você tem uma memória do passado agora, você tem uma projeção do futuro agora. Tudo é agora, tudo é hoje. Eu só consigo enxergar um possível Deus que é através do outro que existe, a pessoa que existe, o ente que existe. A luz ela é uma coisa que vai além da luz. A limitação do mito da caverna vai aqui. A luz, ela insiste em ser vista como uma coisa conhecida, mas não alcançada. E não. Esse é o grande problema das pessoas que ficam presas no platonismo. É por isso que eu digo, não dá para se prender no platonismo, porque o platonismo
ele ainda pressupõe uma luz que existe, um sol ou uma coisa referencial. Uma coisa que possa se referenciar. É por isso que assim, Deus não existe. Lógico, porque ele pode ser referencial. Deus, me referenciei. Deus, o que é? Uma coisa, uma ideia, um ser, uma pessoa, uma coisa, energia, todas as coisas. É o que? Um paradoxo, um absurdo. Agora, quando eu digo eu tiro tudo. Eu tenho que transformar esse Deus que não é Deus, é uma coisa inominável, indescritível, que nos faz ser, nos faz pensar, já me abre uma possibilidade de dizer assim, ó, eu estou no mundo e vou tentar ser, e aí não é como ente, porque você está sendo, você já não está mais. Existe uma qualidade de eternidade nisso. Porque você passa a ser, e aí você começa a ser mais constante, mais equilibrado e tal, em relação ao mundo. Não mais apenas em função do mundo, seguindo tudo, sendo puxado para lá, sendo puxado para cá. Não, você passa a se determinar, se autodeterminar, porque, sinceramente, você se abre, se permite esse ser pensado para poder começar a partir daí, assim, a pensar e a construir, edificar. Isso é começar a sair da caverna. Isso é começar a sair da caverna. Isso não é ter saído da caverna. Ninguém nunca saiu para olhar a caverna assim. Na história da humanidade inteira, a história ela explica, os arquétipos todos, eles explicam uma coisa só, que a história inteira só tem um indivíduo da espécie humana que concentra essa capacidade de ter saído da caverna. E todo mundo está num caminho de sair da caverna, dessa caverna mítica, dessa caverna que não é uma caverna. Não imagina uma caverna, uma porra de uma caverna, porra. Isso é simbólico. Por quê? Porque a gente não pode imaginar a luz como luz. Se nós imaginar como luz, ela é óbvia. A gente vê, eu estou vendo todo dia a luz do sol. A simbologia, ela não pode ser entendida, compreendida. Quer dizer, ela é entendida, ela é um entendimento que vem de que a gente é incapaz de entender. É mais ou menos isso. Aí é aceitar, aí é uma aceitação. Aí você passa, nesse mergulho, nessa entrega, nesse deitar-se que você passa, a dizer, agora eu estou começando a pensar e estou vendo como eu estou fodido. Lá embaixo, no fundo da caverna, começando a sair assim, ver uns raiozinhos de luz assim. E olha, simbolicamente. Pois é. Aí você toma e começa a trabalhar e escalar para sair dessa caverna. É isso aí. Começou o trabalho agora. Para mim, para você, para todo mundo. Não tem melhor nessa história. E num livro qualquer fica aí. O Evangelho de Lucas, nesse caso, eu indiquei só um trecho, né? Eu li só um trecho, não indico o Evangelho de Lucas todo. Aliás, o Evangelho eu indico os 4 todos, só. E indica mais alguma coisa da Bíblia? Nada. Se quiser ler qualquer coisa, eu indico esses 4. A indicação de hoje é o Evangelho de Lucas, é o livro 7º de Platão, né? Que é a Alegoria da Caverna completa, está no livro 7º. Mas se você quiser ler a Alegoria da Caverna toda para entender por que ele imaginou essa república, né? Na verdade, como seria essa república, que inspirou a Cidade de Deus de Santo Agostinho, foi totalmente baseado em um plágio de Platão. E se você quiser ler também Santo Agostinho, porque aí Cidade de Deus, que aí você vai entender também, você vai ver como Santo Agostinho pegou muito pouco do que se sabe de Platão, e pegou mais se eu não me engano,
dos neoplatônicos. E Jung, O Homem e Seus Símbolos, um livro fantástico, parte escrito por ele no fim da vida e o restante escrito por um de seus alunos, seguidores, enfim. E eu não me lembro o nome dele, mas é um livro fantástico. Eu li toda a parte de Jung e me falta ler ainda o resto dele. Mas a parte de Jung já é suficiente, assim, já é show de bola. Já é muito bacana. Então, ficamos por aqui. O programa de hoje foi isso. Um grande beijo e até a próxima.